A história da psiquiatria brasileira começou aqui na Praia Vermelha. O antigo hospício, fundado por Dom Pedro II, cedeu espaço para futuros jornalistas, publicitários, radialistas e editores. Renomeado de Instituto Felipe Pinel, o hospital ainda ocupa parte do campus da UFRJ. Dois importantes especialistas na área da saúde mental falaram sobre o Pinel. Todo o campus da UFRJ era parte do hospício. Estava conversando com alguns professores aqui do UFRJ, no almoço e tal, aí um resolveu fazer uma provocação. Fernando, o que vocês lá no Pinel estão fazendo dentro do campus do UFRJ? Aí eu devolvi a pergunta para ele, não, eu quero saber o que vocês estão fazendo dentro do terreno do hospício. O Pinel foi a única coisa que permaneceu fora da universidade e que, como herdeiro do hospício Pedro II. Né? O resto do campus e o prédio foram transformados na Universidade do Brasil inicialmente, depois na UFRJ. Mas, na verdade, historicamente, a primazia é da psiquiatria e não da UFRJ. A UFRJ que é recém-chegada, embora já esteja há tanto tempo que as pessoas nem sabem. O hospício Pedro II foi criado por decreto em 1841, na data da coroação do segundo imperador. Isso é extremamente importante, historicamente, não só para a psiquiatria, mas para a medicina, de uma maneira geral, para a história da medicina, como um reformador da medicina. De cara, ele então abre essas duas frentes, uma dentro de uma recolocação da clínica, da medicina clínica, como a medicina de vanguarda, e ao mesmo tempo começa a construir uma proposta que veio a ser chamada depois pelos franceses de medicina mental. A reforma psiquiátrica para cá, as instituições tiveram que se abrir um pouco. Então a loucura não é mais aquilo que é encarcerado, não é mais aquilo que é excluído, né? Então se tenta inserir, né? Abrir, né? a ideia de que a doença mental não é mais uma doença mental, né? Mas é uma questão de saúde. A diferença é que ele introduz a dimensão do psíquico. Até então a loucura era tratada apenas com a metodologia clássica que se utilizava para tratar as outras doenças, né? Ou seja, métodos, a gente chamaria hoje biológicos de tratamento. Né? Ou seja, não havia uma diferença entre a abordagem das doenças mentais e uma abordagem das doenças físicas. O Pinel, que teve essa marca simbólica da reforma fundadora da psiquiatria, Pinel é sempre lembrado toda vez que a psiquiatria passa por novas reformas. Ele foi só inaugurado, aí já com prédio, com toda a estrutura, em 1852, 11 anos depois. O que foi? Que prédio é esse? É esse aqui. É o Palácio Universitário. O atual prédio da ECO. E a localização que ele foi escolhido para ser colocado também não foi casual. Não é só porque estava afastado. Porque, claro, todos os hospícios na época sempre se recomendava que você construísse um hospício fora do âmbito urbano. Ele está alinhado de tal maneira que a primeira coisa que o navio fazia ao entrar na Baía de Guanabara era ver o prédio do hospício, à esquerda. Então era assim, era o cartão realmente de visitas da cidade. Então o hospício Pedro II se mantém com esse nome até a proclamação da República, né, em 1889. E a partir de 1890, com o governo provisório, o hospício passa a se chamar Hospício Nacional de Alienados. Tá? Como ele vai ser conhecido durante muito tempo. Hoje o Pinel é uma referência ao tratamento da psicose. Né? O que seria a psicose? A psicose seriam as esquizofrenias, né? As paranoias e as doenças da melancolia, mania e depressão. Todas as alucinações, que as vozes, que a impressão de que tem alguém te perseguindo, isso tudo são elementos que já podem ser trabalhados psicologicamente pelos próprios pacientes. Como se organiza o Pinel hoje em dia, né? Que está organizado em equipes de trabalho que tratam desde o momento em que a pessoa chega na emergência até o momento em que a pessoa sai de todo esse processo e pode ter a sua vida um pouco mais independente e autônoma, evitando as internações no mínimo possível, né, só para você dar assim, aquele momento de reorganização. O tratamento possível envolve muitas coisas, envolve as medicações, envolve as terapias, envolve toda a área de reabilitação social, que é muito importante, toda a área de possibilidade de inserção em cooperativas dos pacientes. Só para loucos, isto é só para loucos. Caretas não,
só para loucos, isto é só para loucos.